Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula aqui do curso de Direito Penal para delegado de polícia do Estratégia Carreira Jurídica. Meu nome é Lucas Petri, sou delegado de polícia lá no estado do Paraná e professor de Direito Penal. E aqui irei te acompanhar por 12 encontros. Já tivemos 2 encontros anteriormente que eu irei revisar com vocês e agora estamos aqui no nosso terceiro para continuar falando aí sobre a teoria do crime, tá bem? Então vamos lá? Vamos iniciar já, pessoal. Deixo aqui o meu Instagram para vocês, @delegado.lucaspetri. Qualquer dúvida, eu fico à disposição lá no meu Instagram, eu respondo todos os directs, então qualquer dúvida que você tiver, me manda lá que eu vou responder você. Direito penal é uma parte muito complicada do direito, talvez a mais difícil aí das que caem para delegado de polícia, então você tem que prestar muita atenção, você tem que realmente entender o tema, e esse é o meu intuito aqui com vocês nesses 12 blocos, principalmente nesses 6 primeiros. Nós temos que ter aqui um nexo, nós temos que manter um nexo de causalidade entre eles. E é esse realmente o primeiro tema que nós vamos tratar na aula de hoje, tá? Vou retomar com vocês, primeiramente aqui, já começando a nossa aula, o que nós vimos no nosso último encontro. Nós iniciamos a teoria do crime. Nós estudamos que o conceito analítico de crime, pro conceito analítico de crime, crime é um fato típico, antijurídico ou ilícito, e culpável. De acordo com o conceito analítico de crime, há necessidade de ter esses 3 substratos para que fique caracterizado ali o fato criminoso e o agente possa ser punido. Aí nós temos o 4º substrato, mas que está fora aqui do conceito analítico de crime. Esse último substrato apenas serve para aplicar a pena, que é o substrato aí da punibilidade. No entanto, o crime já existe com esses 3 substratos presentes. No nosso segundo encontro, nós vimos tudo sobre a conduta, nós passamos pelas teorias da conduta, nós falamos por dolo, falamos com culpa, falamos crimes omissivos, falamos sobre ação. Então, realmente, assim, passamos por quase todos os pontos, mas com certeza pelos pontos que aparecem nas provas para delegado de polícia e as demais carreiras policiais. Certo? Caso você não lembre daquela aula, ela está gravada, recomendo você dar uma olhadinha lá, principalmente na evolução das teorias da conduta, porque vocês vão perceber que desde antes, mas continuamos aqui utilizando as teorias da conduta nos nossos estudos. Eu vou falar aqui para vocês sobre a teoria causalista, sobre a teoria finalista, eu vou fazer novamente aquela estrutura do delito, que eu já vou colocar aqui para vocês, para o finalismo, como que funciona ali a estrutura do delito. Trata-se de um fato típico, ilícito e culpável. Perfeito? E aqui dentro, aí sim, nós temos os elementos. Perfeito? E aqui também na culpabilidade, os elementos. Vocês têm que saber montar esse substrato. Eu fiz questão de escrever aqui embaixo, porque é assim que eu quero que vocês escrevam na prova de vocês. Vocês não precisam colocar de forma detalhada como está aqui em cima, mas que vocês saibam, para a teoria finalista e para as demais teorias, como é montada ali a estrutura do delito. Nós também estudamos o resultado. Certo? O resultado nós estudamos tanto o resultado naturalístico, que é aquele perceptível no mundo exterior, perceptível ali pelos sentidos, e o resultado jurídico ou normativo, que é aquele que diz que há resultado apenas se há lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal. E vocês lembram que eu falei que todo crime tem um resultado normativo ou jurídico, no entanto, nem todos têm um resultado naturalístico? Isso agora nós continuaremos vendo nessa aula. Por quê? Porque agora nós iremos estudar nexo causal e a tipicidade. Perfeito? Esse nosso encontro é específico para nós estudarmos aqui esses dois elementos do substrato fato típico dentro do conceito analítico de crime. Perfeito, pessoal? Vamos lá, então? Primeiramente, qual é o conceito de nexo causal? O conceito é o vínculo entre a conduta e o resultado. Então, nexo causal, nós temos aqui o vínculo entre a conduta e o resultado. Já vou colocar aqui para vocês novamente a estrutura do delito. Lembra que eu coloquei aqui? Isso daqui é o fato típico. Então, o nexo causal, ele é o vínculo entre a conduta e o resultado.
E acabei de falar para vocês, há resultado jurídico e há resultado jurídico ou normativo, e também ali o resultado físico, perceptível ali pelo mundo exterior, resultado naturalístico. Aqui, no nexo causal, nós só nos importamos com o resultado naturalístico. Por isso, vocês vão perceber muito que nessa aula eu falarei principalmente sobre os delitos de lesão corporal ou de homicídio, que são os nossos delitos materiais por excelência, aqueles que precisam ali de um resultado do mundo exterior para a sua consumação. E aqui eu já continuo para vocês. Em quais crimes que ocorrem que há necessidade de se avaliar o nexo causal? Lembra para vocês da última aula que eu falei sobre os crimes de mera conduta, sobre os crimes formais e sobre os crimes materiais. Eu vou até dar um zoom aqui para vocês darem uma olhada. Nós temos os crimes de mera conduta, formais e materiais. Pessoal, os delitos de mera conduta são aqueles que basta a consumação para eles já serem consumados. Logo, para esses delitos, nós não aplicamos aqui o nexo causal, nós não estudamos aqui o nexo causal, perfeito? Já os crimes formais, apesar de eles terem o resultado em seu tipo penal, apenas com a conduta eles já se consumam. Eu até citei para vocês aqui o exemplo do crime de extorsão, previsto no artigo 158 do Código Penal. Ele se consuma ali com a exigência da vantagem. O agente ele não precisa adquirir aquela vantagem indevida, mas apenas ali com grave ameaça ou violência ele fazer a exigência daquela vantagem para aquela pessoa, daquele ato para aquela pessoa, aquele crime já está consumado. Outro crime aqui que eu cito para vocês é o delito de extorsão mediante sequestro. Quando se consuma o crime de extorsão mediante sequestro? Quando há privação de liberdade da vítima. O agente ele não precisa receber o valor que ele deseja. Apenas ali com a conduta da privação da liberdade da vítima, o crime já está consumado. Então, para os crimes formais, também não importa para nós aqui nesse momento o nexo de causalidade. Ah, mas professor, o crime de extorsão ou o crime de extorsão mediante sequestro possuem resultado. Sim, eles podem possuir resultado. No entanto, esse resultado ele não importa para a consumação do delito. E aqui nós estamos vendo o conceito analítico de crime. Nós estamos vendo quando um fato pode ser considerado criminoso, certo? Quando há nexo causal, e o nexo causal aqui é entre a conduta e o resultado. E nos crimes formais, o resultado é mero exaurimento do delito. O resultado é mero exaurimento. Pode ser considerado ali para a aplicação da pena pelo juiz, lá no artigo 59 do Código Penal, pode ser considerado para indenizar o dano ali pelo agente na esfera civil ou na esfera administrativa? Pode. No entanto, não é necessário aqui para a consumação do delito. Vocês lembram lá do chamado iter criminis? No iter criminis, nós temos os atos... nós temos a cogitação, nós temos os atos preparatórios, nós temos os atos executórios e nós temos a consumação do delito. Perfeito? Aqui nós temos já a consumação do delito. Perfeito? Pessoal, lembrem disso. Aqui tem crimes que a gente pune os atos preparatórios. Tem crimes que a gente só pune nos atos executórios. O resultado ali para o crime formal é apenas o exaurimento. Tá bom? Então lembrem aqui do iter criminis, a fase de cogitação, os atos preparatórios, aí sim os atos executórios, tá bom? E depois ali a fase do resultado naturalístico. Já nos crimes materiais, que são os que importam aqui pra gente, nós temos a conduta e o resultado. E aqui sim, nós precisamos da conduta e do resultado para a consumação do delito. Então nós podemos dizer que o nexo de causalidade é intimamente ligado aos crimes materiais. Apenas os crimes materiais aceitam. Professor, mas e os crimes omissivos? Vamos lá. Os crimes omissivos impróprios, que são os que dependem também do resultado causal naturalístico, são aqueles previstos no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que trata-se de uma norma de extensão. Para esses delitos, nós precisamos sim de resultado naturalístico. No entanto, os crimes omissivos próprios, eles também são materiais.
perfeito? São crimes materiais. Logo, todos os crimes materiais aí que nós iremos estudar com o nexo de causalidade. Perfeito, acho que já passei bastante aqui, até entrei um pouco em intercrimes que eu não queria entrar nesse momento, que eu vou trazer depois para vocês todas as fases detalhadas do intercrimes. Aqui eu só quero que vocês saibam isso, o porquê que o nexo de causalidade é aplicado apenas ali aos crimes materiais. Podemos dizer, segundo alguns doutrinadores, inclusive, que nos crimes formais e de mera conduta, nós só temos a conduta e a tipicidade no delito. No entanto, aqui eu faço uma ressalva para vocês. Segundo a doutrina majoritária, nós temos sim os 4 elementos, ainda para o crime formal e de mera conduta. No entanto, nós temos aqui um resultado normativo ou jurídico. Perfeito? Mas no estudo de nexo de causalidade, nós estudamos aqui os crimes materiais que comportam resultado naturalístico. Já falei bastante aqui, vamos começar então agora vendo o nosso Código Penal. Vamos lá? De acordo com o Código Penal, lá no artigo 13, que é onde temos o nexo causal, o resultado de que depende da existência do crime somente é imputável ao que lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Aqui nós temos a teoria da equivalência dos antecedentes causais. Antecedentes. Só um segundo aqui, pessoal. Antecedentes causais. Teoria extremamente importante, mas que vocês já devem saber que é aplicada como regra no nosso ordenamento jurídico. Perfeito? Então aqui nós temos a teoria da equivalência dos antecedentes causais, também chamada de teoria da conditio sine qua non. O parágrafo 1º, ele traz as concausas supervenientes relativamente independentes. E esse parágrafo 1º eu vou ver daqui a pouco com vocês. Não vai ser nesse momento, que eu não quero confundir já a cabeça de vocês. Nós iremos trabalhar muito sobre as concausas nessa aula, porque eu sei que é realmente o tema que pega vocês. O estudo das concausas pega. E eu quero que vocês aprendam a pensar aqui comigo. Eu quero que vocês pensem as concausas. Logo, eu irei passar meio que rapidamente aqui nas teorias, porque eu sei que são temas que provavelmente vocês já dominam. Ainda assim, eu tenho que falar com vocês. Perfeito? Vamos lá. Teoria da equivalência dos antecedentes causais. Essa teoria pertence ao Stuart Mill. Stuart Mill. Perfeito? E lá temos também o método de Sheehan, que regula a teoria da eliminação hipotética dos antecedentes causais. Eu vou explicar aqui para vocês como funciona. Segundo a teoria da equivalência dos antecedentes, causa é ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então vamos criar aqui uma linha do tempo. Vamos supor que eu quero matar alguma pessoa. Eu quero matar um professor aqui do Estratégia. Vamos supor aqui que eu quero matar um professor aqui no Estratégia. E como eu quero matar ele? Eu quero matar ele com um tiro. Então vamos lá. Qual é o meu primeiro passo? Eu vou lá e compro a minha arma de fogo. Depois eu vou lá e compro a munição. Depois eu venho até o Estratégia, porque eu sei que ele estará aqui. Só que aí eu desço e vou ali na esquina comer alguma coisa. Eu vou lá almoçar. Depois eu passo numa livraria. Por fim, eu volto aqui ao Estratégia e eu pratico a ação ou omissão ali que acarreta no homicídio do professor. Na morte do professor, no caso. Perfeito? Tudo isso aqui, segundo a teoria da equivalência dos antecedentes causais, é uma causa. Perfeito? É uma causa aqui, uma ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. No entanto, nós temos que retirar algumas. Vamos lá. Agora nós iremos utilizar a teoria da eliminação hipotética dos antecedentes causais. Porque o Sheehan falou que não é tudo. Que nós temos que aplicar essa teoria hipotética da retirada dos antecedentes junto da equivalência dos antecedentes causais. Parte da doutrina considera que essa teoria é uma só. No entanto, ela tem aqui autores distintos, por isso que eu prefiro dividir para vocês. Porque a teoria da eliminação hipotética, nós vamos excluindo os casos. Vamos lá? Eu comprar a arma de fogo. Se eu não tivesse comprado a arma de fogo, eu conseguiria ter cometido o crime?
Lembrando aqui que nós temos que aplicar no caso concreto, nós não podemos pensar, ah não, professor, você poderia pegar uma barra de ferro e matar o professor. Tá bom, poderia, mas isso seria outro caso, outro modo, outro meio que eu utilizei ali para a prática do delito. E não é isso que estamos falando, nós temos que aplicar no caso concreto. Eu quis matar com a arma de fogo, eu quis dar um tiro ali no professor. Então aqui, foi causa? A compra da arma de fogo? Foi causa. A compra da munição? Foi causa. Se eu retirasse aqui a compra da munição, eu conseguiria cometer o delito? Não, eu não conseguiria. Dessa forma, a compra da munição foi também uma causa. Eu vir até o estratégia, foi uma causa? Foi. Lógico que foi uma causa. O professor estava aqui no estratégia, isso aqui foi uma causa. Agora, eu ia almoçar, foi uma causa? Se eu não tivesse almoçado, eu iria ter matado o professor da mesma forma? Sim, eu teria matado o professor. Por isso que o almoço aqui não foi uma causa ali ao delito. Eu ir na livraria, foi uma causa? Não foi também. Perfeito? Aqui não foi também. E eu atirar ali no professor, foi uma causa? Eu acho que aqui é mais visível para vocês, perfeito? Que aqui realmente é sim uma causa. Eu ter atirado ali no professor é uma causa. No entanto, nós temos uma crítica aqui a essa teoria. Por quê? Porque ela regressa ao infinito. Perfeito? Como assim, professor? Ela faz o regresso ao infinito. Ela continua aqui, pessoal. Ela continua aqui. Por exemplo, o produtor da arma de fogo, ele pensava ali que aquela arma poderia matar alguém? Sim, pessoal. Ele pensava que aquela arma poderia matar alguém. Por favor, um cara que produz ali aquela arma de fogo, que comercializa aquela arma de fogo, ele vende aquela arma de fogo, ele tem o pensamento que isso pode matar alguém. Mas ele teve o dolo na conduta, ele fez aquela arma de fogo para eu pegar a arma de fogo e matar o professor aqui da estratégia? Não. Então, não tendo dolo, não é causa aqui do delito. E aqui já nós começamos a limitar. Perfeito? Isso daqui a gente tem que limitar, porque isso daqui já não é mais uma causa daquele delito. Não há mais um nexo de causalidade entre esse delito e a conduta lá de trás do produtor de arma de fogo. Por exemplo, eu poderia citar os meus pais que me reproduziram, né? Vamos lá no meu nascimento. Perfeito? Se eu não tivesse nascido, teria ocorrido crime? Eu conseguiria matar ele? Eu conseguiria matar o professor ali? Não. Eu não conseguiria matar o professor, porque eu não ia ter nascido, certo? Perfeito? Mas, no entanto, todavia, os meus pais, eles não pensaram, eu vou criar o Lucas, vou fazer o Lucas, porque lá em 2023 ele vai matar um professor de estratégia. Não, imagine que absurdo que seria isso. Então não é causa. Não podemos culpar nem os meus pais pelo delito, nem ali o produtor da arma de fogo. Perfeito? Então essa daqui é a grande crítica ali à teoria da equivalência dos antecedentes causais. Por quê? Porque ela retorna ao infinito, ela retorna até lá ao Adão e Eva, tá bom? Vamos continuar aqui então para a próxima teoria, que é a teoria da causalidade adequada, que é também chamada de teoria individualizadora ou teoria da condição qualificada. Eu fiz questão de trazer esses nomes aqui, porque são nomes que aparecem na prova, e às vezes você olha ali na prova e você pensa, meu Deus, o que é isso? Aí você vai lembrar aqui que trata-se da teoria da causalidade adequada. Segundo a causalidade adequada, causa é o acontecimento que contribui para o resultado de forma eficaz e idônea. Vocês percebem que ela já começa a limitar a teoria da equivalência dos antecedentes? Não basta qualquer ação ou omissão para a prática daquele resultado, mas sim alguma ação ou omissão que traga aquele resultado de forma eficaz e idônea. Perfeito? Professor, e nós aplicamos essa teoria no Código Penal? Sim, nós aplicamos. Segundo parte da doutrina majoritária, ok? E essa é a posição que vocês têm que levar para a prova. Se cair na sua prova, candidato, nós adotamos a teoria da equivalência dos antecedentes causais como regra no Código Penal. No entanto, temos aplicação também da teoria da causalidade adequada. Perfeito, ok? Você só fala, examinador, é isso mesmo. Está correta a afirmativa. Por quê? Porque lá nas causas supervenientes relativamente independentes, que nós já iremos estudar em breve, nós temos aí a aplicação da causalidade adequada e daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê disso, tá bom? Vamos lá então para a próxima teoria.
Só exemplificando aqui para vocês, nós temos muitas teorias que tratam sobre o nexo de causalidade. Se você pegar uma doutrina de direito penal, aquelas que as pessoas estudam na faculdade, na área acadêmica, você vai perceber que temos ali 10, 15 teorias sobre o nexo de causalidade. No entanto, eu vou trazer aqui somente 3 para vocês, porque são essas 3 que aparecem na prova. A teoria da equivalência dos antecedentes causais, que é adotada como regra, da causalidade adequada e também aqui a teoria da imputação objetiva. Essa teoria aqui, ela não está caindo na prova, ela está despencando na prova, tá? Você tem que saber essa teoria. E assim, pessoal, tem muitas aulas que ficam 3 horas nessa teoria. No entanto, eu considero válido sim o estudo dessa teoria, mas eu vou me ater aqui com vocês, em virtude do tempo, apenas ao essencial. Eu quero que vocês entendam o conceito dela. Por que que ela veio limitar as demais teorias? Primeiramente, ela é imputada ao Roxin. Lembra? Aquele do funcionalismo teleológico que nós estudamos nas teorias da conduta? Então, ele trouxe aqui novamente para a gente, na década de 1970, a teoria da imputação objetiva. Essa teoria ela já era utilizada por outros doutrinadores no começo do século XX, no entanto, Roxin trouxe ela novamente e deu a ela esses critérios aqui embaixo, que eu já irei explicar para vocês. Bom, a teoria da imputação objetiva, ela busca delimitar a imputação do resultado ao agente. Dessa forma, o agente não responde de forma objetiva pelo delito, mas a análise é objetiva para imputar o resultado. Professor, não entendi nada. Professor, pode me explicar? Vamos lá. As teorias que nós estudamos anteriormente, elas tratam somente do nexo físico. Ou seja, a ação-omissão vendo o resultado perceptível ali pelo mundo exterior. Perfeito? No entanto, Roxin trouxe para a gente o chamado nexo normativo. Professor, e o que é esse nexo normativo? São esses 3 elementos. A soma deles, se eles 3 estiverem presentes além do nexo físico, nós teremos aí que aquela pessoa cometeu aquele delito com uma nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. E quais são esses requisitos segundo o Roxin? Primeiramente, a criação do risco deve ser um risco não permitido pela norma penal. Então vamos citar aqui um exemplo. Eu não gosto de tal professor ali do Estratégia. Eu não gosto ali do professor Procópio. Vamos lá. E eu chamo ele, professor, vamos lá pular de bungee jump? Vamos lá, eu sei que é um esporte ali arriscado, eu sei que tem chance de acontecer alguma coisa com ele, mas eu chamo ele para pular de bungee jump. Daí eu chego lá, fazendo ali essa atividade, a hora de ele pular eu fico, por favor que ele caia, por favor que ele caia, por favor que ele morra, eu preciso que ele morra, eu quero assumir aqui a carreira dele no Estratégia. Vamos lá, quero que ele morra, quero que ele morra. Pessoal, ele cai e morre. Eu vou responder pelo homicídio? Pelo amor de Deus, pessoal, não. Por quê? Porque trata-se de um risco permitido. Pular de bungee jump é permitido para o direito penal, é permitido para o ordenamento jurídico. Perfeito? Vamos citar aqui outra situação. Eu falo para um professor do Estratégia ir em tal hotel ali na Serra de Santa Catarina, por exemplo. Fala para o professor ir lá, fala que o hotel é muito bom, porque eu sei que naquele caminho tem uma estrada muito perigosa. E eu já sei que aquele professor dirige meio mal, então eu falo para ele naquele hotel. E ele vai e se acidenta. E era o que eu queria que ele se acidentasse. Eu responderei pelo crime de homicídio ou pelo crime de lesão? Não, pessoal, eu não responderei por esse delito. Por quê? Porque trata-se ali de um risco permitido. Perfeito? O segundo requisito é a realização do risco no resultado. Então aqui não importa apenas que eu crie ou aumente aquele risco não permitido, mas que aquele risco ele tenha uma análise no resultado, ele tenha um vínculo ali no resultado. Por exemplo, eu vou lá e esfaqueio uma pessoa, perfeito? Eu vou lá e esfaqueio uma pessoa. A pessoa é levada ao hospital e o hospital pega fogo, tá? O hospital pega fogo. Segundo o Roxin aqui, o meu risco, eu esfaquear uma pessoa, não tem a ver com o hospital pegar fogo. A pessoa morreu porque o hospital pegou fogo e isso não é uma causa natural do esfaqueamento, tanto é que outras pessoas morreram no hospital por causa ali que eu esfaqueei, por causa do incêndio, certo? E não apenas aquela pessoa que eu esfaqueei. Dessa forma, aquele risco não teve a ver com o resultado.
Logo, eu deveria responder aqui, segundo o professor Roxin, pela conduta tentada, não pela conduta consumada. Lembrando aqui que sempre estamos falando da consumação do delito, o nexo causal entre a conduta e o resultado. Perfeito? E por fim, esse requisito aqui é só trazido aí pelo Roxin, âmbito de abrangência da norma, ou seja, aquele resultado ele deve estar dentro da norma penal. Isso aqui é mais tranquilo de entender, isso tem que estar previsto ali no Código Penal ou na legislação penal especial. Perfeito? Deve ter um tipo penal falando daquele delito. Deve abranger o tipo penal aquela conduta e aquele resultado que foi realizado. Então eu quero que vocês lembrem disso. Isso daqui é o que mais cai na prova, tá? Isso daqui é o que mais cai na prova. Tem muitas provas de delegado que cobram somente isso, e é uma parte muito, muito importante da matéria. E a nossa jurisprudência já vem aplicando a teoria da imputação objetiva em alguns casos, apesar do Código Penal ali falar expressamente da teoria da equivalência dos antecedentes causais, ela está sendo cada vez mais ultrapassada pela adição desse nexo normativo juntamente ali do nexo físico. Perfeito, pessoal? Vou parar por aqui de falar sobre as teorias do nexo de causalidade. Já estamos em quase 30 minutos de aula. Já falei o suficiente. Já passamos sobre o conceito de nexo de causalidade. Já passamos sobre em quais crimes ele se aplica. Lembrem aqui os crimes apenas materiais. E passamos sobre as 3 principais teorias que eu queria que vocês estudassem e relembrassem aí para a sua prova. E agora nós iremos aqui para o estudo das concausas. Esse estudo é um estudo necessário para a sua prova e eu gostaria que nós não apenas decorássemos, eu gostaríamos aqui que nós entendêssemos as concausas de uma vez por todas. Eu sei que você tem medo dessa matéria, eu sei que você vê uma questão de concausa e seu coração começa a bater mais forte, com medo de responder a questão. Eu sei disso. E agora nós iremos aqui entender como funcionam as concausas para que você fique tranquilo, que você torça que venha essa questão na sua prova para delegado de polícia e que você sabe que os outros candidatos ficaram com medo dessa questão e que você vai ficar ali tranquilo, porque nós iremos entender as concausas. Vamos lá? Primeiramente, eu já falei para vocês sobre conduta e resultado, certo? Já falei para vocês que o nexo causal trata-se ali do vínculo da conduta e do resultado, perfeito? Eu vou até colocar um pouco maior aqui para vocês acompanharem comigo. Pessoal, conduta é o comportamento humano voluntário. Perfeito? Mas e professor, o que é a concausa? A concausa é outra ação ou omissão, outro evento que deu causa ao resultado. No entanto, ela está aqui junto da conduta. Por quê? Porque ela não foi ali o comportamento humano voluntário do agente criminoso, mas foi outra coisa. Então, por isso que ela se chama concausa, porque ela está do lado ali do nexo de causalidade, ela está do lado da conduta e ainda assim ela interfere no resultado. Perfeito? E nós temos aqui as concausas absolutamente independentes, ou seja, aquelas que nada tiveram a ver com a conduta. Eu quero que vocês leiam assim. O que é uma concausa absolutamente independente? É uma concausa absolutamente independente do quê? Da conduta. Então, ainda que aquela conduta não tivesse sido praticada, aquele resultado iria ocorrer. Ela é totalmente independente aí da conduta. Perfeito? E temos a concausa relativamente independente. Relativamente independente do quê? Novamente, da conduta. Logo, aqui, apesar dela ser uma concausa, ela só ocorreria junto da conduta. Ela só ocorreu porque o agente praticou aquela conduta. E de acordo aqui com o nosso estudo, nós iremos ver certinho qual a consequência para cada uma. Primeiramente, na absolutamente independente, ela corta o nexo de causalidade com a conduta. Ela corta totalmente o nexo de causalidade. Vocês não concordam comigo? Ela é absolutamente independente, pessoal. Dessa forma, cortando esse vínculo, o agente sempre irá responder pela tentativa. Então, primeiramente, já levem isso para a prova. Na concausa absolutamente independente, o agente sempre vai responder aí pela tentativa daquele crime.
E agora nós vamos falar como funciona, quais são as hipóteses aí das concausas absolutamente dependentes. Elas são totalmente desvinculadas da conduta do agente, foi o que eu acabei de falar para vocês. Elas rompem o nexo causal, fazendo que o agente responda apenas pelos atos praticados e nunca pelo resultado final. Pessoal, ela pode ser de 3 espécies. Ela pode ser antecedente, ela pode ser concomitante e ela pode ser superveniente. Antecedente a quê? Antecedente à conduta. Concomitante a quê? Concomitante à conduta. Superveniente ao quê? Superveniente à conduta. Trata-se de uma concausa, deixa eu apagar aqui, trata-se de uma concausa absolutamente independente que antecedeu a conduta, ou que foi concomitante, ou seja, ao mesmo tempo, ou que foi superveniente à conduta. Perfeito? Vamos dar exemplos? Aqui é perfeito para a gente trabalhar com exemplos, né? Aqui é infalível para a gente trabalhar com exemplos. Vamos lá. Eu quero ali matar um professor de estratégia. Vamos lá? Eu quero matar um professor de estratégia. Nessa aula aqui eu me tornarei totalmente homicida, tá? Eu irei matar todo mundo. Então eu quero novamente matar um professor de estratégia. Eu chego lá, chego aqui de manhã no estratégia, pego e dou um tiro no peito dele. Perfeito? Dou um tiro no peito dele. Ele vai para o hospital e morre. Ali no laudo cadavérico, os médicos percebem, os médicos legistas fazem o exame e percebem que ele morreu de envenenamento. Que a sua esposa, na parte da manhã, antes de eu dar o tiro nele, tinha envenenado o bolo dele, tinha envenenado o café dele. E por isso ele morreu em decorrência do envenenamento. Pessoal, a minha conduta e o envenenamento teve alguma relação? Não teve nenhuma relação. Elas foram absolutamente independentes. E essa concausa, ela foi antecedente, concomitante ou superveniente? Ela foi antecedente. Ela ocorreu antes da minha conduta. Perfeito? A aplicação do veneno ali pela esposa do professor ocorreu antes da minha conduta. Então, se eu tivesse atirado ou não nele, ele ia morrer de qualquer forma. Perfeito? Ele ia morrer de qualquer forma. Então, a única coisa que aconteceu a mais foi que eu, Lucas, irei responder ali pela tentativa de homicídio. Perfeito? Irei responder pela tentativa de homicídio. Tá bom? Vamos lá da concomitante agora. Vamos lá da concomitante. Eu vou até desenhar aqui para vocês. A concomitante. Concomitante, novamente, a conduta. Perfeito? A conduta. Vamos lá, eu estou aqui no estratégia e aqui tem a rua. Nossa, eu sou um ótimo desenhista, né? Tá? Tem um professor, estou aqui no estratégia, estou saindo aqui do estratégia e eu estou aqui na saída, na calçada, esperando o professor Procópio chegar. O professor Procópio está aqui. O professor Procópio começa a atravessar a rua, ele está ali no celular, começa a atravessar a rua, ele nem me vê, tá? Eu não influencio em nada, ele nem me vê. Ele começa a atravessar a rua, vem um carro e atropela ele. E ao mesmo tempo que esse carro atropela ele, eu dou um tiro. Eu dou um tiro e acerto ali, e acerto o peito dele, certo? Aí ele vai para o hospital e morre. E nem é possível a gente saber do que ele morreu, se foi do tiro, se foi do acidente, mas vamos considerar ali que foi pelo acidente. Ele morreu em virtude ali dos ferimentos causados pelo acidente. Nesse caso, vocês concordam comigo que o professor Procópio ia morrer de qualquer jeito? Que ele iria ser atropelado de qualquer jeito? Ele estava ali mexendo no celular, o carro pegou e passou por cima dele. O ônibus ali, vamos dizer, passou por cima dele. Concordam comigo que ele ia morrer de qualquer jeito, que não importaria ou não se eu desse um crime, se eu cometesse ali o homicídio, se eu fizesse aquele crime, se eu desse aquele tiro nele, que a minha causa, a minha conduta não teve nada a ver com o atropelamento? Então aqui vamos dar tchau ao professor Procópio. Faleceu o professor Procópio e de forma concomitante eu irei responder pela tentativa de homicídio. Perfeito? Pela tentativa de homicídio. Pessoal, por último aqui, a concausa superveniente. Eu farei questão de repetir isso, cansarei minha voz aqui com vocês. Concausa absolutamente independente, superveniente do quê? Da conduta. Ou seja, é aquela causa que nada teve a ver com a conduta, mas que sobreveio ali a minha conduta.
Vamos supor que aqui que eu e o professor Procópio estávamos ali no Pantanal, no Mato Grosso, pescando. Nós estávamos lá pescando e eu levei uma faca já com o intuito ali de saquear o professor Procópio. Perfeito? Levei uma faca ali com o intuito de saquear o professor. Fui lá, estávamos ali no barco, pescando tranquilamente. Eu cheguei e saqueei o professor na barriga. Peguei a faca ali e enfiei na barriga dele. Em seguida, um pouco depois, o professor estava ali passando mal, chegou uma onda e virou o barco. Nesse momento que o barco virou, o professor, na hora, bateu com a cabeça e morreu. Bateu a cabeça numa pedra ali e faleceu. Perfeito? Novamente, aqui matamos o professor Procópio. Eu peguei, nadei até a praia, até o rio ali, até a margem do rio, e fiquei vivo. Eu irei responder por algum delito? Sim, eu irei responder por tentativa de homicídio. Mas vocês concordam comigo que aquela pequena onda que veio no barco que nós estávamos, nada teve a ver com a minha conduta? Trata-se de uma concausa absolutamente independente da minha conduta? E ela é superveniente à minha conduta? Ela veio depois da minha conduta e provocou por si só a morte ali do professor Procópio? Vocês concordam comigo nisso? E é exatamente isso que eu quero trazer para vocês, pessoal. Tá bom? Por isso que nessas três hipóteses, o agente responde por tentativa. Por quê? Porque em todas há quebra do nexo causal no resultado. Há uma quebra aqui do nexo causal entre a conduta e o resultado. Dessa forma, eu não posso punir ali o agente pelo crime consumado, apenas pelo crime tentado. Perfeito? Agora, vamos continuar, então, para o ponto, acho que o mais importante aqui, das concausas, que são as relativamente independentes. Pessoal, as relativamente independentes do quê? Da conduta. Perfeito? São as concausas relativamente independentes da conduta. Vamos lá? Elas são capazes de produzir por si só o resultado final. No entanto, elas são relativas porque estão ligadas de um modo à conduta do agente. Realmente, elas são capazes de produzir ali o resultado. Normalmente, elas produzem o resultado. No entanto, elas estão ligadas ali à conduta do agente. Tá? Elas somente se manifestam no caso concreto e produzem o resultado em razão da conduta. Então, apenas no caso concreto e não no plano abstrato que nós conseguiremos aí estudar as concausas. Vamos lá, novamente, a nossa divisão. Temos aqui antecedente, concausa relativamente antecedente à conduta, perfeito? Concausas concomitantes e as concausas supervenientes. Tá bom? Aqui eu peço que vocês prestem muita atenção. Prestem muita atenção mesmo, porque aqui a gente já começa a mudar. Não é tudo tentativa e também não é tudo crime consumado. Aqui a gente já começa a mudar, dependendo do dolo do agente e dependendo da situação ali do caso concreto. Vamos lá na antecedente? Antecedente, nós temos aquele exemplo que a doutrina sempre dá, que é do hemofílico. O que é o hemofílico? Aquela pessoa que quando ela é atingida, ela começa a ter o sangramento, ela acaba tendo uma hemorragia e morre. E se ela não fosse hemofílica, ela não iria morrer, porque ela conseguiria ali conter o sangramento. Perfeito? Então, eu cheguei lá e esfaqueei a pessoa. Perfeito? Eu esfaqueei a pessoa. Aqui, pessoal, nós temos algumas hipóteses. Vamos lá. Nós temos que avaliar o dolo, tanto meu como se eu sabia que ele era hemofílico. Então, nós temos aqui. Eu tenho o dolo de lesão, mas sabia que ele era hemofílico. Certo? Aqui eu tenho dolo de lesão, mas eu não sabia. Aqui eu tenho dolo de morte e eu sabia. Aqui eu tenho dolo de morte, eu queria matar ele, mas eu não sabia. Perfeito? Vamos lá então. Nós temos essas 4 hipóteses e cada uma vai trazer um resultado diferente para ele. Pessoal, se eu tive o dolo de lesão e eu sabia que ele era hemofílico,
E eu posso responder aqui facilmente pelo crime de lesão corporal seguido de morte. Perfeito? Porque, querendo ou não, eu posso ali responder por culpa no resultado. Perfeito? Se eu tenho dolo de lesão e eu não sabia, eu responderei aqui apenas pela lesão. Por quê? Porque não tem como eu imputar esse resultado à pessoa que não sabia. Aquela previsibilidade, ela não era objetiva. Você não imagina que uma pessoa é hemofílica, certo? Você não consegue imaginar, você não consegue ver pela pessoa que ela é hemofílica. Logo, aqui nós temos a previsibilidade. Lembra que nós estudamos nos crimes culposos que a previsibilidade objetiva é um elemento do crime culposo? Eu não posso punir a culpa se não houver uma previsão objetiva da ocorrência daquele resultado. Então, logo, se eu for esfaquear alguém sabendo que aquela pessoa é hemofílica, eu posso sim prever aquele resultado. No entanto, se eu não souber que ela é hemofílica, eu irei responder apenas por lesão. Por quê? Porque eu não posso imputar a culpa ao resultado morte, porque eu não tenho como adivinhar que ela era hemofílica. Perfeito? Agora, vamos lá. Para morte, e eu não sabia. Eu fui com dolo de matar a pessoa, e eu sabia que ela era hemofílica. Aqui, eu respondo pelo crime de homicídio consumado. Perfeito? E aqui, morte, mas eu não sabia, eu respondo pelo crime de homicídio tentado. Então vamos lá, eu quero que vocês entendam que aqui nós já trabalhamos com o dolo do agente, tá? Aqui nós já trabalhamos com o dolo do agente, tá? Então, dessa forma, aqui na antecedente, nós temos que ver qual era o dolo daquele agente. Se ele tinha o dolo de lesionar, se ele tinha o dolo de matar e se ele sabia daquela condição. Dependendo do dolo dele e se ele sabia daquela condição da vítima, nós iremos imputar ali um crime distinto, tá? Você entendendo isso aqui, pessoal, você acerta todas as questões de concausas ali antecedentes relativamente independentes. E por que eu usei aqui o exemplo da hemofilia? Porque o pessoal até escrevi errado aqui, né? Hemofílico, tá? Porque trata-se de uma concausa relativamente independente antecedente. Perfeito? Desculpa aqui o meu erro, tá? Mas trata-se de uma concausa relativamente independente. Caso ele não tivesse essa doença, não ocorreria aí o delito em questão. Vamos lá para a próxima, então? Vamos lá para concomitante? Pessoal, concomitante eu não vou nem escrever aqui. Vamos lá. Eu cheguei para matar um professor aqui do Estratégia, novamente cheguei para matar aqui o professor de Estratégia. Ele não tinha nenhum problema cardíaco, eu não sabia de nenhum problema cardíaco dele. No entanto, eu cheguei, apontei minha arma e atirei nele, certo? Naquele momento, ele teve um ataque cardíaco e morreu, certo? Naquele momento, por causa da minha ação, vocês concordam comigo aqui que não se trata de uma concausa absolutamente independente, mas sim de uma concausa relativamente independente? Por quê? Porque se não fosse a minha conduta, ele não teria ali um ataque cardíaco. Perfeito, pessoal? Dessa forma, aqui o agente responde pelo crime consumado. Certo? Na concomitante, o agente responde pelo crime na sua forma consumada, porque ele efetuou ali a consumação do delito. Tá bom? Aquela concausa, ela realmente estava ali presente junto da conduta. Vamos lá, pessoal, agora para a próxima, que eu considero a mais importante aqui para vocês, que é a superveniente. Perfeito? Concausa relativamente independente superveniente. E essa aqui é a única que tem previsão legal. Em todas as concausas que nós vimos até esse momento, todas a gente aplica a teoria da equivalência dos antecedentes causais. Para todas elas se aplica aqui o artigo 13 caput do Código Penal. No entanto, para supervenientes, o legislador resolveu praticar um pouquinho mais. Em minha mera opinião, aqui como professor de Direito Penal, ele poderia ter deixado um pouco melhor a escrita desse parágrafo, tá bem? Mas vamos lá, a gente vai entender aqui esse parágrafo, perfeito? A superveniência de causa relativamente independente, ou seja, uma concausa relativamente independente superveniente, exclui a imputação quando, por si só,
produziu o resultado, certo? Exclui a imputação quando ela, por si só, produziu o resultado. No entanto, os fatos anteriores imputam-se a quem os praticou. Vamos dividir aqui essa norma penal? Vamos dividir? Quero dividir elas com vocês. Vou colocar aqui maior, senão vocês só vão ver de cabeça baixa aí. Vamos lá? Pessoal, aqui. Exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Aqui nós temos aqui basicamente o que está escrito nesse trecho aqui. Então, a superveniência de causa relativamente dependente, ela exclui a imputação. Pessoal, cuidado. Exclui a imputação, não exclui o crime, exclui a consumação. Então, o agente, ele não vai responder por aquele crime consumado, mas ele vai responder por aquele crime tentado, tá bom? Não exclui o crime. O agente ele vai responder, só que ele não vai responder pela consumação daquele delito. Por quê? Porque a concausa, por si só, ela produziu o resultado. E o que é esse por si só? Aqui eu acho que é o mais importante, tá? Por si só, porque aqui nós temos que ver a naturalidade. Certo? Aqui nós temos que ver a naturalidade. Pessoal, gostaria que vocês me acompanhassem aqui agora. Vamos lá. Caso a concausa seja superveniente relativamente dependente, nós temos que pensar um pouquinho mais, tá? Temos que pensar ainda um pouquinho mais, até mais que a antecedente. Você vai ter que pensar no curso causal ali do caso concreto. As questões de concausas, geralmente elas trazem aqui esse parágrafo, elas trazem a teoria adotada ou o caput aqui do artigo 13, ou elas trazem um caso concreto. E nesse caso concreto, você vai ter que dizer o que acontece, por qual crime aquele agente deve responder e qual é a concausa aplicável àquele caso concreto, que é o que nós estamos fazendo aqui. Vamos lá, então? Eu, Lucas, esfaqueei uma pessoa. Perfeito? Eu, Lucas, fui lá e esfaqueei uma pessoa. Essa pessoa, ela foi levada até o hospital e ela acabou morrendo de erro médico ou de infecção hospitalar. Vamos citar aqui a infecção hospitalar. Ela estava lá com tudo aberto aqui no intestino, estava lá com tudo para fora e acabou ali vindo a falecer por uma infecção hospitalar. Pessoal, é natural que uma pessoa esfaqueada, levada ao hospital, morra por infecção hospitalar? É natural isso? É possível, no âmbito da naturalidade, que isso ocorra? Sim, pessoal. É um desdobramento, de certa forma, de se falar, comum. Claro que nós queremos ali que a pessoa melhore, eu não, no caso, né? Eu que quis praticar ali a lesão corporal, o homicídio, mas é natural. Aquilo é um desdobramento normal daquela lesão, certo? Então, dessa forma, nós não temos a exclusão da imputação, nós não temos a exclusão da consumação. Por quê? Porque não foi por si só que essa causa atingiu ali o resultado, produziu o resultado. Certo? Não foi ela sozinha que produziu o resultado, mas ela trata-se ali de um desdobramento natural daquele esfaqueamento anterior. Daquela minha facada que eu dei na pessoa, surgiu a infecção hospitalar posteriormente e aquela pessoa veio a falecer. Dessa forma, nós não temos a exclusão da imputação e eu devo responder ali por qual crime? Pelo crime de homicídio consumado. Perfeito? Eu devo responder pelo crime de homicídio consumado. Agora vamos lá para outro exemplo. Eu fui lá e esfaqueei uma pessoa. Novamente, esfaqueei uma pessoa. Fui lá e esfaqueei o professor Procópio. No entanto, estou aqui no estudo de estratégia agora, o professor Procópio estava indo até o hospital ali sendo levado pela ambulância. A ambulância pegou, bateu e matou todo mundo, inclusive o professor Procópio. Nesse caso, temos um crime? Temos um crime no fato anterior. No entanto, é um desdobramento natural de uma pessoa ser esfaqueada, morrer de acidente de trânsito? É um desdobramento natural do caso? Quando você esfaqueia uma pessoa, né, não estou dizendo que você já fez isso ou que você vai fazer isso, mas quando um agente esfaqueia uma pessoa, ele espera que a pessoa vá morrer de um acidente de trânsito?
Ele espera que a pessoa vá morrer ali no acidente com a ambulância? Não, pessoal, não é natural. Não é natural, não está ali no âmbito natural de causalidade daquela conduta. Dessa forma, ela por si só produziu o resultado. Tanto é que todas as pessoas que estavam na ambulância junto com o professor Procópio faleceram. O médico morreu, o motorista morreu, o enfermeiro morreu e nenhum tinha sido saqueado. E todos eles morreram. Perfeito? Por isso que por si só produziu o resultado. Dessa forma nós temos a exclusão da imputação. E aqui eu reforço, cuidado! Exclusão da imputação é exclusão da consumação. Então eu ainda irei responder, só que por homicídio tentado e não consumado. Perfeito? Eu responderei aqui por tentativa. A mesma coisa se dá, e eu dou esse outro exemplo porque ele aparece em prova, é no caso do incêndio. O professor Procópio, vamos dizer, isso aqui é o professor Procópio, pegou a ambulância e levou ele para o hospital. Ele chegou lá no hospital, estava lá internado no hospital, não estava com infecção hospitalar, tá? Estava lá internado no hospital e pegou fogo. Pegou fogo, teve um incêndio no hospital e matou vários pacientes, tá? Ou mesmo que tenha matado só o professor Procópio, mas pegou fogo ali no hospital. E aí, está no âmbito natural daquela conduta? Quando isso aqui, o professor Procópio, eu pensei, ah não, ele pode morrer queimado lá no hospital. O hospital pode pegar fogo, ele pode falecer. Não, pessoal. Não está no âmbito natural daquela conduta. Não está no âmbito causal. Quando você faz a sua ação ou omissão, não está no âmbito natural, ela começa virando um outro nexo causal. Ela rompe aquele nexo causal, perfeito? O nexo causal seria ou ele morrer aqui por infecção hospitalar, ou ele morrer em virtude ali do saqueamento, ou ele morrer, enfim, por um erro médico. No entanto, pegar fogo ou ambulância, já temos outro nexo causal. E dessa forma, por si só, produziu o resultado. Ou seja, a ambulância e o incêndio, os exemplos aqui que eu passei para vocês, em ambos os exemplos, o agente deve responder pela tentativa e não pelo delito consumado. Perfeito? Pela tentativa de homicídio. Já no caso que está no âmbito natural da conduta, erro médico, infecção hospitalar, nós temos aí o desdobramento para homicídio consumado. Por quê? Porque é um desdobramento natural daquela conduta. Pessoal, eu tentei explicar da melhor forma possível para que vocês entendessem de uma vez por todas as concausas. Eu sei que é complicadinho, tá? Eu sei mesmo, mas eu quero que vocês entendam, levem isso para a sua prova. Vocês vão ler as questões de concausas, elas costumam utilizar muitas palavras, por exemplo, exclusivamente. Uma pessoa deu um tiro em alguém e foi levado ao hospital e morreu exclusivamente por causa do incêndio, tá? As questões, elas costumam deixar bem clara isso, mas mesmo que elas não deixem tão claras dessa forma, você vai pensar dessa forma. Você vai pensar, o incêndio não está no desdobramento natural. O erro médico está no desdobramento natural. Professor, mas e o médico? O médico não vai responder por nenhum crime? O médico pode responder por homicídio culposo, por exemplo. Mas isso daqui é outra coisa, nós estamos falando ali de outro fato. No entanto, está no desdobramento natural. Isso daqui, inclusive, é uma posição do STF, tá? É uma posição que você deve levar para a sua prova, que erro médico está sim no desdobramento natural ali da conduta. Perfeito, pessoal? Agora, nós iremos partir para outro elemento ali do fato típico. Nós iremos começar a tipicidade, tá? Iremos começar a tipicidade. Nexo causal era isso que eu queria falar com vocês. Então eu vou puxar a vinheta aqui, terminar esse bloco e nós já voltaremos aqui com o estudo da tipicidade, o quarto elemento aí do substrato do fato típico. Perfeito? Até daqui a pouquinho então, pessoal. Vamos lá, pessoal. Voltando aqui ao estudo da teoria do crime, para mim é a teoria mais importante, a parte mais importante do direito penal. Se você entender a teoria do crime, você vai entender a parte geral do direito penal como um todo. Por isso que eu estou fazendo pouco a pouco, passo a passo aqui com vocês. Nós já estudamos conduta, resultado, nexo causal, acabamos de estudar, e agora vamos para o último elemento aqui do fato típico, o elemento da tipicidade. Reunidos esses quatro elementos, nós temos o primeiro substrato aí do conceito analítico de crime. Nós já passamos a esfera do fato típico e adentraremos, inclusive na próxima aula, ao substrato da ilicitude.
tá bem? No entanto, nesse primeiro momento aqui, já deixa eu puxar para vocês aqui, conforme disse, passamos conduta, resultado, nexo causal e entraremos aí na tipicidade. Vamos lá então, pessoal. Tipicidade. O que é a tipicidade? Nós temos dois tipos de tipicidade, a formal e a material. A formal trata-se da subsunção da conduta do fato criminoso à norma penal. Por exemplo, eu chego lá e mato alguém, eu dou um tiro em alguém. O meu fato criminoso, aquele fato no mundo concreto, no mundo exterior, se culmina com ali o artigo 121 do Código Penal. Temos lá, matar alguém, você pega aquele fato criminoso, coloca dentro daquele tipo penal, perfeito, fechou, matei alguém. Ou furtar, né? Eu furto alguma coisa de alguém, subtraio ali coisa alheia móvel. Novamente, se encaixa lá no artigo 155 do Código Penal, você coloca o fato criminoso dentro daquele tipo penal. E aqui eu já trago para vocês a diferença de tipicidade para tipo penal. Vocês não podem confundir isso. Tipicidade, você deve encaixar o fato ao tipo penal, certo? Nós temos aqui um vínculo. Já o tipo penal é realmente o que está ali na lei. Então, artigo 121 do Código Penal. Matar alguém. Pena de tanto a tanto, certo? Pena de 6 a 20 anos. Isso aqui é o tipo penal. É o modelo de conduta proibida ou permitida ali, o qual resulta da imaginação do legislador. E nós temos, continuando aqui o estudo da tipicidade, nós temos a formal, que eu já falei para vocês, e nós temos também a material. Eu ressalto que a formal está lá no âmbito do causalismo, teoria causalista. Lembra que eu falei para vocês, eu vou até voltar aqui, vou colocar maior aqui para vocês. Eu falei para vocês que a teoria das condutas, elas são muito importantes, que você tem que saber aquele substrato do delito. Por quê? Porque tudo a gente interliga as teorias da conduta. Então aqui, na teoria causalista, nós tínhamos apenas uma tipicidade formal. Então, para estar presente o elemento da tipicidade, bastava ali a subsunção do fato criminoso. Então, caso eu furtasse, dentro da teoria causalista, caso eu furtasse uma caneta Bic de um mercado, eu deveria responder pelo crime de furto. Por quê? Porque furtar coisa alheia móvel é o crime de furto. Certo? Eu furtei uma caneta Bic, eu devo responder pelo crime de furto. No entanto, posteriormente aí, já adotado por nós hoje, no finalismo penal, nós temos a chamada da tipicidade material. E essa tipicidade, ela tem a ver com a existência de lesão ou exposição de perigo do bem jurídico penalmente tutelado. E ela demanda um juízo de valor. Voltando aqui para mim, nesse caso da caneta Bic, se eu furtar uma caneta Bic, claro, estamos aqui falando que eu não sou reincidente, eu não pratico aquele crime de forma reiterada, mas eu acabo furtando ali, um dia eu acabo furtando uma caneta Bic de mercado. Eu vou responder por esse delito? Pessoal, não perante o direito penal, tá? Por direito penal, isso não deve ser considerado crime. Por quê? Há tipicidade formal? Há sim tipicidade formal. No entanto, não há tipicidade material, uma vez que aquele delito, a lesão, aquele bem jurídico tutelado pela norma penal, a lesão causada ali ao patrimônio daquele mercado é muito pequena, é uma lesão ínfima. E dessa forma, já vou passar o slide aqui, nós temos a aplicação do princípio da insignificância. E o que é o conceito desse princípio da insignificância? É realmente isso, é que lesões ínfimas não devem ser tuteladas pelo direito penal. Lembro aqui do princípio da intervenção mínima, está intimamente ligado. E eu queria trazer esse princípio aqui para vocês, porque nós não iremos falar sobre princípios, já que estamos falando aqui sobre os temas que mais aparecem nos casos, nas provas de delegado de polícia. No entanto, o princípio da insignificância é um princípio que aparece muito, tá? Ele aparece muito. E você tem que saber que o princípio da insignificância, ele está intimamente ligado à tipicidade material. Ele exclui
a tipicidade material, uma vez que a lesão àquele bem jurídico tutelado pela norma penal é tão pequena, é tão ínfima, que acaba gerando ali a exclusão do delito. Perfeito? E aqui, pessoal, nós temos alguns requisitos que o STF trouxe para a aplicação do princípio da insignificância. O STF ele resolveu pacificar. Ele resolveu, olha, vocês podem sim aplicar o princípio da insignificância. Está liberado. No entanto, tem alguns requisitos. E quais são esses requisitos? A mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. Pessoal, é a nossa famosa Mari. Perfeito? É a nossa famosa Mari. A Mari está aqui no princípio da insignificância. Infelizmente, essa é uma parte que vocês têm que decorar. Por quê? Porque tem questões de prova que apenas trocam uma coisa com a outra. A questão da prova vai lá e coloca reduzida periculosidade social da ação. No entanto, é ausência de periculosidade social da ação. Pessoal, eu sei que é chato, mas nós, quando estamos como concurseiros, nós temos que acertar questões. Acertar questões pensando aí no cargo público que nós teremos posteriormente para o resto da nossa vida, se quisermos aí uma estabilidade financeira. Então, nós temos que decorar algumas coisas. E aqui está um exemplo do que tem que ser decorado por você. Então pega um post-it, escreve Mari, escreve do lado o restante aí de cada requisito e leve isso com você para a prova, para você chegar tranquilo. Quando aparecer uma questão de princípio da insignificância, você já vai ficar mais tranquilo sobre aquilo, porque você sabe os requisitos ali do STF. Isso, inclusive, aqui já caiu em prova discursiva. Então vocês têm que ter cuidado, vocês têm que saber. Inclusive, vários doutrinadores, aqui inclusive o doutor Aurí Lopes Júnior critica isso daqui porque fala que todos os requisitos são a mesma coisa, que praticamente todos falam a mesma coisa. No entanto, nós, concurseiros, temos que saber aí todos os requisitos para a prova. Mas perfeito, pessoal? O que eu queria falar com vocês? Tipicidade formal, material e a diferença aí do tipo penal para tipicidade. Perfeito? Posteriormente, nós temos a teoria da tipicidade conglobante. Pessoal, e essa teoria aqui, ela não cai em prova, ela despenca em prova, cai realmente muito. Parece que as bancas estão gostando muito de cobrar essa teoria para o cargo de delegado de polícia. Então vocês têm que saber essa teoria decore e salteado, você tem que saber escrever sobre essa teoria, perfeito? Você tem que pegar o seu caderno, rabiscar, escrever tudo o que você sabe sobre ela, a ponto de conseguir fazer uma dissertação aí de 20 linhas no mínimo sobre essa teoria, tá? Muitos alunos me perguntam quando começar a estudar para discursiva, e eu digo para eles, junto da objetiva. Então você está estudando aqui comigo para a prova objetiva, estamos fazendo uma revisão rápida, estamos passando pelos temas mais importantes para a prova de delegado de polícia, para você conseguir aprovação aí no certame. Mas eu digo, já estude, aproveite e estude para a prova discursiva. Esse é um tema quentíssimo que você tem que saber escrever para a sua prova discursiva. Vou puxar aqui no quadro, vamos lá. Eu já falei para vocês que a tipicidade ela pode ser formal ou material. No entanto, esse cara aqui, Eugênio Raul Zaffaroni, saibam esse nome, porque ele vai aparecer muitas vezes para vocês, vou puxar aqui novamente, para ele não faz sentido. O que não faz sentido? Não faz sentido nós termos normas de outros ramos do direito que permitem determinadas ações e nós temos o direito penal punindo essas ações. Perfeito? Nós temos lá uma norma que permite o oficial de justiça entrar na casa de alguém, mediante uma ordem judicial, e pegar o bem daquela pessoa. Perfeito? Pegar o bem daquela pessoa e levar lá para depósito judicial, por exemplo. Mas ele pratica um crime. E esse crime, segundo o Zaffaroni, já deveria ser visto aqui no critério da tipicidade. Isso não deveria sequer ser crime, não deveria sequer ser típico para o direito penal. Para o Zaffaroni, o direito ele deve ser visto como um todo. Perfeito? Deve ser visto como um todo. Vocês têm que entender essa parte. Para o Zaffaroni, o direito é uno. E todas as esferas do direito, elas devem se comunicar entre si.
Logo, o direito penal não pode proibir uma conduta que é permitida por outro ramo do direito. Pessoal, tentei explicar com todas as palavras possíveis, mas é basicamente isso. E por que não é crime hoje em dia, mesmo com a aplicação apenas da teoria da tipicidade material e formal? Porque nós avaliamos isso lá nas excludentes da ilicitude, que será a nossa próxima aula. Nós temos ali o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito. No entanto, aqui no caso do oficial de justiça, ele ainda comete um fato típico. Para o Zaffaroni, isso é um total absurdo. Por quê? Porque ele não deveria sequer cometer um fato típico. Logo, para o Zaffaroni, nós temos sim a tipicidade formal, mas nós temos ao lado da tipicidade formal a tipicidade conglobante. E essa aqui possui dentro dela a tipicidade material, que nós já estudamos, que é uma lesão ou uma ameaça de lesão que não seja ínfima ao bem jurídico tutelado pela norma penal, mas nós também temos a antinormatividade. E o que seria essa antinormatividade? Seria exatamente o que eu falei para vocês. Não pode essa conduta ser permitida por outro ramo do direito, uma vez que o direito é uno, ele é um só. Logo, dentro da antinormatividade, nós teríamos aí o exercício regular do direito e teríamos o estrito cumprimento do dever legal. Perfeito? Logo, esses dois elementos que hoje estão presentes, eu digo aqui presentes por quê? Porque eles não estão presentes, eles são causas que excluem a antijuridicidade da conduta. Então a gente avalia eles ali no outro substrato do delito. Pro Zaffaroni, esses elementos, eles deveriam integrar aí o fato típico dentro do elemento da antinormatividade, dentro da tipicidade conglobante, dentro aí da tipicidade. Tá bom? Entendido essa parte? Espero que vocês tenham entendido. E aqui, eu já vi em provas caírem coisas do tipo que a tipicidade conglobante, ela esvazia a antijuridicidade. Há um esvaziamento da antijuridicidade. E realmente estaria certo. Realmente, nós estudaremos menos a antijuridicidade. Por quê? Porque dois dos elementos dela, duas causas excludentes da ilicitude, elas passam a ser pertencentes ali ao fato típico. Logo, na ilicitude, nós continuaremos estudando apenas a legítima defesa e o estado de necessidade. Não estudaríamos mais o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Para mim, essa teoria do Zaffaroni faz muito sentido, porque realmente um oficial de justiça ou um lutador de boxe que está lá lutando contra outra pessoa, claro que sem intenções aqui de ferir a outra pessoa, de causar o homicídio daquela pessoa, né, que esteja ali no exercício regular do seu direito, ela não deveria cometer sequer um fato típico, não deveria chegar até a ilicitude, deveria parar aqui já, deveria já parar no fato típico. Perfeito? Pessoal, eu quero finalizar a tipicidade aqui com vocês, porque a tipicidade, ou seja, a adequação do fato à norma penal, ela pode se dar de duas formas, tá? Ela pode se dar de duas formas e eu quero que vocês prestem atenção aqui em mim. Ela pode se dar de forma imediata, vou subir aqui o slide, pode se dar de forma imediata quando o ajuste entre o fato e a norma penal não depende de outro dispositivo. Por meio de um único dispositivo, se alcança essa subsunção. Vou voltar aqui para mim. Por exemplo, matar alguém. Por exemplo, furtar alguma coisa. Já não tem um tipo penal perfeito falando isso lá? Se eu mato alguém, não se aplica apenas o artigo 121 do Código Penal? Matar alguém? Já tem aplicação daquele artigo. Se eu furto alguma coisa, se eu subtraio coisa alheia móvel, já não tem o 155 lá do Código Penal dizendo sobre o furto? Que eu estarei cometendo aquele delito? Já tem. Ou seja, há uma adequação imediata entre o fato criminoso e a norma penal. No entanto, nós temos algumas situações que nós dependemos aí de outra norma, uma norma complementar. Uma norma complementar para que aquele fato seja punido. Por exemplo, aqui para vocês eu vou dar, desde já, a tentativa. Existe um tipo penal escrito tentar matar alguém? Não existe, pessoal.
Você pode procurar o Código Penal inteiro. Eu duvido que você ache algum tipo penal escrito tentar matar alguém. Não tem. Por quê? Porque nós temos o artigo 121 do Código Penal escrito matar alguém, e nós temos o artigo 14 do Código Penal dizendo que o crime é consumado em tais hipóteses e o crime é tentado em tais hipóteses, e isso acarreta aí uma causa de diminuição de pena ao agente. Logo, se eu tento matar alguma pessoa, mas não consigo, lembrem aqui do princípio da reserva legal. Um tipo penal só pode ser previsto por lei ordinária e lei complementar. Falamos aqui no nosso primeiro encontro. Logo, se não fosse essa norma lá do artigo 14 do Código Penal, eu não poderia ser punido por tentar matar alguém. Eu não poderia. Por quê? Porque não existe um crime tentar matar alguém. Mas já que possui essa norma da tentativa, eu junto ela ao crime de homicídio, ao artigo 121 do Código Penal, e por isso há uma adequação imediata, uma vez que o ajuste somente se realiza através da conjugação do tipo penal com uma norma de extensão. A norma de extensão aqui que eu estou falando para vocês é o artigo 14 do Código Penal, que fala sobre a tentativa. Caso não houvesse essa norma, seria impossível enquadrar a conduta, ou seja, aquele fato não seria crime, não poderia ser punido pelo direito penal. E essas normas, nós temos algumas espécies dela, e eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos. Vamos lá? Nós temos 3 espécies. Nós temos a norma de extensão, que é o nome dessa norma complementar, que é utilizada mediante adequação típica imediata, que são as normas temporal, causal e pessoal. Vou colocar aqui no slide para vocês. A norma temporal é a figura da tentativa, que eu acabei de falar para vocês aqui. O crime só pode ser tentado em virtude da norma descrita ali no artigo 14 do Código Penal. Caso não existisse essa norma, o crime não poderia ser punido por inexistência de um tipo legal. Outra norma aqui é a norma causal, presente lá no artigo 13, parágrafo 2º ali do Código Penal. Pessoal, se uma mãe ela deixa de alimentar uma criança e a criança vem a morrer por isso, ela, apenas pelo artigo 121, não poderia responder ali pelo crime de homicídio. No entanto, nós temos aqui a norma do artigo 13, parágrafo 2º, que trata lá, se você lembra bem da última aula, da omissão imprópria, que permite que essa pessoa seja punida pelo crime de homicídio. Se não fosse essa norma do artigo 13, parágrafo 2º, nós não teríamos crime, perfeito? Essa pessoa não poderia ser punida. Outro exemplo que eu dou para você aqui, um exemplo super atual, uma jurisprudência recente do STF do ano de 2023, trata-se do crime de estupro de vulnerável mediante culpa imprópria. Ia o namorado da irmã na casa dela, a irmã mais velha, ia sempre o namorado lá, e tinha a irmãzinha mais nova, a irmãzinha ali de 12 anos. E o namorado ficava sozinho com a menina, estuprava a menina. E a irmã até sabia, mas fingia que não sabia, deixava ali. Chegou no STF isso, e o STF decidiu que essa irmã também deveria responder por estupro de vulnerável, por culpa imprópria, porque ela tem o dever de garantir a integridade da irmãzinha mais nova. Perfeito? Então aqui, pessoal, caso não tivesse essa norma, a irmã não iria responder por nenhum crime, porque ela não praticou ali uma conjunção carnal ou atos libidinosos perante aquela criança. Perfeito? No entanto, ela vai responder aqui pelo crime comissivo por omissão, pela culpa imprópria, em decorrência do artigo 13, parágrafo 2º aí do Código Penal. E por fim, mas não menos importante, nós temos o concurso de pessoas, que é a norma de extensão temporal. Está previsto lá no artigo 29 do Código Penal, que reflete uma norma auxiliar cuja existência permite a subsunção indireta da conduta do partícipe, que é aquela pessoa que não realiza o núcleo do tipo, mas de qualquer modo concorre para o delito. Vamos lá. Eu resolvi assaltar um banco, né? Marquei lá com 3 pessoas de assaltar o banco. Uma vai ficar dirigindo o carro, outra vai ficar ali de fora olhando, e eu e mais um
que realmente entraremos lá no banco, roubaremos tudo, apontaremos as armas ali para as pessoas. Perfeito? Aí, depois de um dia desse roubo, nós somos pegos. Os 4 foram pegos. Pessoal, quem estava no carro cometeu algum delito propriamente dito? Existe um tipo penal ficar no carro esperando seus colegas roubarem um banco? Existe um tipo penal ficar ali olhando para ver se a polícia não chega para os colegas roubarem o banco? Não existe, pessoal. Existe só o crime de roubo, certo? Você ali subtrair algo mediante violência ou grave ameaça. Subtrair uma coisa ali móvel mediante violência ou grave ameaça. E esses partícipes, então, eles não poderiam ser punidos. Se não fosse a regra ali do artigo 29 do Código Penal, eles não poderiam ser punidos. No entanto, essa regra se aplica realmente aqui para punir os partícipes. Perfeito? Dessa forma, há uma previsão ali no artigo 29 permitindo a punição mesmo daquela pessoa que está no carro, mesmo daquela pessoa que fica ali fora cuidando para ver se outra pessoa não chega ou se a polícia não chega. Então aqui nós temos a adequação imediata. Perfeito? Pessoal, era isso que eu queria falar de tipicidade com vocês. É um tópico mais curto que nexo de causalidade, tá? Igual no nosso último encontro, o tópico resultado foi mais curto que o tópico de conduta. Ainda assim nós conseguimos ver tudo da forma como eu gostaria de passar para vocês. Eu deixo aqui o meu Instagram para vocês, delegado.lucaspetri. Entra lá, @delegado.lucaspetri. Eu respondo todas as mensagens. Pode entrar lá, falar comigo. Sou bem acessível no meu Instagram. Caso tenha surgido alguma dúvida, caso você tenha algum feedback para me dar, caso você tenha algum elogio, aceito elogios por lá também. Enfim, fico à sua disposição. Pode entrar em contato. E é isso, pessoal. Por hoje, dou fim aqui ao nosso bloco. Muito feliz por ter terminado o fato típico com vocês. No próximo bloco, aguardo vocês para o tópico da ilicitude. Iremos entrar aí no segundo substrato do conceito analítico de crime. Perfeito? Então é isso, pessoal, e até a próxima.